Ele era viúvo, frio, bruto, e prometeu cuidar da filha do melhor amigo como se fosse sua. Mas o tempo passou, e quando ela voltou, não era mais uma menina. Era uma mulher feita, com curvas que tiravam o fôlego, um olhar que queimava como brasa. Ele tentou resistir, mas ela o provocava com cada gesto, com cada palavra dita no tom exato para tirá-lo do controle. Eles se amaram como se o mundo fosse acabar. Uma vez, 2, 5 vezes em um único dia. E quando ele pensou que era só desejo, percebeu que estava de joelhos, apaixonado, obcecado. Agora ele quer tudo: o corpo, o coração, e até gerar um filho com ela. Mas será que ela aceitará ser domada por um homem selvagem como ele? Ou ele terá que mudar por amor? Nos ajude a manter o canal. Faça uma doação de R$1 e será bem-vindo. A chave do nosso Pix está fixado na nossa descrição. E digita fogo nos comentários se você gosta dos nossos romances. Se preparem, a história de hoje já irá começar. A fazenda era silenciosa ao amanhecer. O som dos cavalos sendo alimentados misturava-se ao vento seco que varria o pasto, mas tudo nela parecia diferente naquele dia. Ela tinha voltado. 5 anos se passaram desde que ele prometeu ao melhor amigo, em seu leito de morte, que cuidaria da filha dele como se fosse sua. Na época, ela era apenas uma garota assustada, levada para estudar na cidade grande. Agora, ela estava de volta. E não era mais uma menina. Você cresceu, ele disse, seco, ao encontrá-la diante do portão da fazenda. Os olhos percorreram o corpo dela por menos de 1 segundo, mas foi o suficiente para sentir o incômodo queimando por dentro. Ela sorriu. Um sorriso sereno, seguro, como se soubesse exatamente o efeito que causava. As meninas crescem, Sr. Vasconcelos. E viram. Mulheres. Aquilo bateu como um desafio. Ele estreitou os olhos. Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai me respeitar. Aqui não é mais o seu parquinho de infância, disse ele, virando as costas sem esperar resposta. Ela o seguiu com passos calmos, como quem não se intimidava com a dureza dele. E isso o irritava ainda mais. Hélio Vasconcelos era um homem de palavra. Forte, solitário. Um viúvo que havia enterrado o próprio coração junto com a esposa e que jamais cogitou abrir brechas para mais ninguém. A dor o moldou em ferro e ele se orgulhava disso. Mas agora, essa menina crescida surgia diante dele como um incêndio prestes a consumir a sua estrutura de gelo. Naquela noite, ele a viu atravessando o corredor em direção ao quarto de hóspedes. Usava uma camisola leve, quase etérea, e os cabelos soltos desciam pelas costas como uma cascata. Ele fechou os olhos com força, punhos cerrados, e trancou-se no quarto como um prisioneiro de si mesmo. Ela é filha do meu melhor amigo, repetiu como um mantra. Mas a imagem dela permanecia. Cada detalhe, cada curva. No café da manhã seguinte ele foi ríspido. Se está achando que vai viver como madame por aqui, está enganada. Vai ter tarefas. Vai aprender como se trabalha numa fazenda. Que bom, Sr. Vasconcelos. Eu adoro desafios, respondeu ela, encarando-o sem desviar. Ele se inclinou levemente sobre a mesa, aproximando o rosto do dela. Os olhos faiscavam, como brasas prestes a virar chama. Espero que saiba no que está se metendo. Aqui, quem manda sou eu. Ela sorriu outra vez. Uma provocação disfarçada de inocência. E eu sempre fui boa em lidar com homens difíceis. Ele se levantou com brutalidade contida, a cadeira rangendo sob o peso do seu corpo. Havia algo nela que o deixava à beira de perder o controle. Algo que o fazia esquecer promessas, limites, passado. E aquilo o enraivecia, não por ela, mas por ele mesmo. Porque pela primeira vez em anos, Hélio Vasconcelos sentia-se ameaçado. E não por um inimigo armado, mas por uma mulher que ele jurou proteger, e que agora ameaçava destruir tudo o que ele acreditava. Hélio, mesmo lutando contra si mesmo, não consegue mais ignorar o que ela desperta.
ele começa a observá-la de longe e a se surpreender. O sol queimava alto no céu quando ele a viu, sozinha no curral, tentando selar um dos cavalos mais ariscos da fazenda. Ela estava com os cabelos presos, uma calça justa de trabalho e um lenço amarrado no pescoço. O suor escorria pelo rosto, mas seus olhos não perdiam o foco. Hélio parou à sombra do celeiro, os braços cruzados sobre o peito, observando em silêncio. Ela falou com o animal como se conversasse com um velho amigo. Não havia medo. Havia firmeza, paciência e uma calma que o impressionou. Quando finalmente colocou a sela sobre o lombo do animal e afagou seu pescoço, o cavalo aceitou. Ele não acreditou no que viu. Ninguém conseguia chegar perto desse bicho, murmurou consigo mesmo, a voz baixa, quase reverente. Ela percebeu sua presença. Virou-se com um leve sorriso nos lábios e disse sem medo. Ele só precisava ser ouvido, não adestrado com força. Hélio sentiu algo se mover dentro dele, um calor estranho, uma admiração involuntária. Ela não era apenas bonita, era sábia. Sabia ler as pessoas, sabia como domar, até o que era indomável. Ao longo dos dias, ele começou a observá-la mais de perto. De longe, mas de perto, o suficiente para sentir o cheiro do sabonete simples que ela usava, ou notar a forma como ela prendia o cabelo com um lápis quando estava concentrada. Ela não fugia do trabalho pesado. Lidava com bois, limpava galpões, organizava papéis. À noite, lia livros antigos na varanda, com uma xícara de chá na mão e o olhar perdido nas estrelas. Ela estava em paz consigo mesma. E aquilo o desconcertava. Certa noite, ao passar pela cozinha, ele a viu dançando sozinha, descalça, ao som de uma música baixinha que vinha do celular. Girava os quadris com leveza, os olhos fechados, como se o mundo não existisse. Ele ficou ali, parado na sombra do corredor, olhando cada movimento, como se estivesse diante de uma visão proibida. Aquela mulher não tinha medo dele. Não se curvava à sua autoridade. E ainda assim, o respeitava. O enfrentava com doçura. O provocava com inteligência. E o pior, ela sorria com o tipo de leveza que ele havia esquecido que existia. Na manhã seguinte, ele chegou à varanda onde ela lia. Sentou-se sem pedir licença e ficou em silêncio por um tempo. O cheiro de café recém-passado preenchia o ar. Onde aprendeu tanto? Perguntou, sem encará-la. Ela fechou o livro devagar. A vida ensina quando a gente está disposto a ouvir. Mas a dor ensina mais rápido. Ele a olhou então. Pela primeira vez, como um homem olha para uma mulher que começa a invadir seus pensamentos, ela sustentou o olhar. Não havia medo ali, apenas desafio. Não imaginei que você fosse capaz de tantas coisas, confessou, num tom mais baixo. Talvez porque esteja acostumado a olhar para mulheres como se fossem frágeis, respondeu ela, erguendo uma sobrancelha. E eu nunca fui frágil, Sr. Vasconcelos. Ele sentiu o golpe, mas em vez de recuar, sorriu. Um sorriso raro, quase imperceptível, porque pela primeira vez em muito tempo, alguém o fazia sentir vivo. A noite caiu pesada, quente, com uma lua cheia no céu e um silêncio que parecia antecipar algo. Lara não conseguia dormir. Caminhava pela varanda com os pés descalços, o vento brincando com os cabelos soltos. Vestia apenas uma camisola leve, branca, fina o suficiente para deixar a silhueta visível sob a luz pálida da lua. Hélio a viu do outro lado do pátio. Tinha acabado de sair do galpão, o corpo suado, a camisa parcialmente aberta no peito largo e marcado. Estava tentando esquecer aquela mulher, tentando ignorar o que sentia. Mas vê-la ali, tão dona de si, tão serena, era como um golpe sem aviso. Ela o viu também. Não recuou. Não consegue dormir? Perguntou ela, a voz baixa, quase sussurrada. Não. E você? Também não. A cabeça não para quando o coração está inquieto.
Ele se aproximou lentamente, como um predador, que não tem mais para onde correr. Parou diante dela, os olhos cravados nos dela. Você tem mexido com tudo o que eu sou, confessou com a voz rouca. Ela não se afastou. Apenas ergueu o queixo, corajosa. E o que exatamente você é, Hélio? Um homem quebrado. Ele deu um meio sorriso torto, os olhos escuros brilhando. Um homem que prometeu proteger você, mas que agora só pensa em tocar você. O silêncio que se seguiu queimou mais do que qualquer palavra dita. Ele a segurou pela cintura, com firmeza, não com brutalidade, com necessidade. Os dedos largos tocaram sua pele como se estivessem descobrindo algo sagrado. E ela não recuou. Apenas fechou os olhos e encostou a testa na dele. Então toque, sussurrou. Mas faça, com verdade, e ele fez. A boca encontrou a dela com fome e ternura ao mesmo tempo. Um beijo que começou calmo, mas que em segundos se tornou selvagem, quente, desesperado. Como se ambos tivessem esperado por aquilo por muito tempo. As mãos dele exploraram suas curvas com reverência. Cada pedaço de pele descoberta era tratado como um segredo revelado. O mundo desapareceu quando ele a tomou nos braços e a levou para dentro, como se aquele momento precisasse de um santuário para acontecer. Na penumbra do quarto, ele se despiu das armaduras, do orgulho, da frieza, e mostrou a ela o homem que existia por trás da brutalidade. Ela o guiou com doçura, como se soubesse exatamente onde ele guardava seus medos. Quando se uniram pela primeira vez, o tempo pareceu parar. Era como fogo líquido percorrendo os corpos, uma dança de desejo e entrega. Ele a amou com força, mas com cuidado, como se ela fosse a única verdade que ele quisesse guardar. Os gemidos contidos, os toques que arrancavam arrepios, o calor dos corpos se moldando em sintonia. Tudo aconteceu de forma tão intensa que ele mal conseguiu respirar quando tudo terminou. E mesmo depois, deitados na cama, ela ainda o fitava com aquele olhar calmo e firme que o desmontava. Você sente culpa? Ela perguntou, traçando com os dedos o contorno do maxilar dele. Sinto medo, ele respondeu, com sinceridade crua. Medo de não saber mais viver sem isso. Ela sorriu e o puxou para mais perto. Então não viva. Ele a beijou de novo. E mais uma vez. Porque o que tinha começado ali já não poderia mais ser negado. O dia amanheceu lento naquela fazenda, mas dentro de Hélio tudo era pressa. Ele acordou com o cheiro dela ainda em seus lençóis, no peito, na pele. As mãos ainda pareciam sentir os traços do corpo dela como se o toque tivesse se impregnado em sua carne. E aquilo o enlouquecia. Lara já estava acordada na cozinha, com o cabelo preso num coque bagunçado e vestindo uma blusa dele. A blusa cobria pouco mais do que o necessário e deixava tudo nele em alerta. Ele encostou na porta e a observou em silêncio. Ela é minha. Foi o único pensamento que passou por sua mente. Naquela manhã, ele a amou no corredor, entre beijos urgentes e mãos que não pediram permissão. No chão frio da cozinha, a camisola sendo arrancada com sede. Depois, no chuveiro, onde a água não foi suficiente para apagar o calor que existia entre eles. 5 vezes. Ele a tomou 5 vezes naquele dia. E ainda assim, quando a noite caiu, queria mais. Você está se tornando perigoso, Hélio. Ela sussurrou. Depois da última vez, o corpo ainda ofegante sobre o peito dele. Só quando se trata de você, respondeu, os olhos escuros fixos no teto. Eu perdi o controle. Ela se virou para ele séria. Havia amor em seus olhos, mas também havia uma firmeza inabalável. Então recupere. Eu não quero ser apenas o seu vício, Hélio. Quero ser o seu porto, não sua prisão. Ele franziu o senho, confuso. Você não gosta da forma como eu te amo? Eu amo, ela admitiu, sua voz embargada. Eu amo a intensidade, o desejo, o modo como você me faz sentir viva. Mas também quero o homem fora da cama.
Quero carinho sem urgência. Palavras sem desejo escondido. Quero você, Hélio, por inteiro. Ele ficou em silêncio, porque ninguém jamais exigira isso dele. Ela continuou. Se continuar sendo bruto, arrogante e fechado, vai me perder. Porque eu não fui feita para ser apenas corpo. Eu sou coração também. Aquilo o atingiu como um soco no peito. Lara se levantou e caminhou até a janela. A luz da lua banhava sua pele, fazendo-a parecer etérea, indomável. Ela era um furacão, e ele estava no olho da tempestade. Hélio a observou por longos segundos, então se levantou, nu, e caminhou até ela. A envolveu por trás, os braços fortes apertando sua cintura com gentileza. Você não vai me perder, ele sussurrou com uma voz diferente, quebrada, real. Eu sou bruto, sim. Fui ensinado a não sentir, a não falar, a não me apegar. Mas por você, Lara, eu posso aprender. Ela virou o rosto, os olhos marejados. Então me mostre, com atos, não com promessas. Ele a beijou ali, na nuca, nos ombros, como quem agradece e se rende. E ali, mesmo sem palavras, ela soube. Ele estava disposto. Nos dias que se seguiram, algo em Hélio mudou. Não da boca para fora, mas nos gestos, nos detalhes, no olhar. Ele passou a acordar mais cedo do que ela, só para preparar o café e ver o sorriso sonolento em seu rosto. Começou a reparar nos livros que ela lia à noite, nos detalhes do que ela gostava de comer, nas músicas antigas que cantarolava. Distraída. E mais que isso, ele passou a ouvir. De verdade. Naquele domingo, ele a levou até o campo mais alto da fazenda. O céu estava aberto, o vento soprava leve, e o silêncio ali parecia cúmplice. Lara olhou ao redor, sorrindo. Sempre amei esse lugar. Quando era menina, sonhava em correr por aqui de vestido branco. Hélio se aproximou por trás e passou os braços ao redor dela, apoiando o queixo no ombro dela com um suspiro profundo. Eu nunca soube o que era sonhar, até você chegar. Ela se virou devagar. Ele estava sério, mas havia uma ternura cravada nos olhos castanhos escuros. Eu não sou bom com palavras, mas estou tentando, por você. Porque desde que cruzou aquela porteira de novo, tudo em mim virou de cabeça para baixo. Ele segurou as mãos dela e falou, com uma voz que tremia de verdade. Eu passei anos com um coração fechado, achando que amar era fraqueza. Mas você me fez querer ser um homem melhor. Não para mim, mas para te merecer. Os olhos dela marejaram, o peito subindo e descendo com emoção. Hélio, ele se ajoelhou diante dela, sem anel, sem ensaio, só com a alma nua. Eu não tenho promessas prontas, nem versos decorados. Mas posso te dizer uma coisa com todas as letras. Nunca mais amarei outra mulher que não seja você. Você é minha única, minha última, minha casa. Ela levou a mão à boca, tentando conter o choro. Ele ficou de pé e a puxou para um abraço, forte, protetor, cheio de entrega. Eu quero escrever uma nova história ao seu lado, Lara. Uma história limpa, sem dor, sem passado, sem medo. Quero construir o nosso futuro, com cada tijolo de amor que você me ensinou a sentir. Ela se aninhou no peito dele, ouvindo as batidas firmes de um coração que, enfim, havia se rendido. Você quer o mundo? Ele sussurrou, a boca colada ao ouvido dela. Porque eu juro, Lara, eu dou. Ela o olhou, rindo em meio às lágrimas. Eu só quero você. Mas esse seu novo, você, esse sim, vale tudo. Eles se beijaram ali, com doçura, com paixão. Um beijo que selava não, apenas um sentimento, mas uma transformação. Porque quando o amor é verdadeiro,
Ele muda até o mais duro dos homens. A chuva começou a cair devagar sobre a varanda da casa grande, onde Lara olhava o horizonte perdida em pensamentos. O cheiro da terra molhada invadia o ar, e o som dos pingos era quase uma melodia tranquila. Mas nada ali dentro dela estava calmo. Desde aquela confissão de Hélio, ela não conseguia parar de pensar nele. Na mudança nos olhos, na doçura dos gestos, na forma como ele agora dizia seu nome como se fosse oração, ela ouviu os passos dele atrás dela. Lentos, certos. Quando se virou, ele já estava perto o bastante para tocar seu rosto. Você está pensando em fugir de novo? Ele sussurrou. E você está pronto para me impedir? Ela rebateu, provocando com um sorriso de canto. Ele não respondeu. Apenas a puxou pela cintura com firmeza. Seus olhos se encontraram como se o mundo tivesse parado. E então, ele a beijou. Não foi um beijo rápido, nem urgente. Foi um beijo cheio de sentimento, carregado de tudo que haviam vivido e de tudo que ainda queriam viver. Ele a levantou no colo, sem esforço, e a levou para o quarto. As roupas caíram aos poucos, como se fossem pétalas de uma flor se abrindo. Mas o que se despia ali não era apenas o corpo. Era a alma. Lara se entregou a ele como quem se entrega ao destino. E Hélio a tocou como quem descobria um segredo que ninguém mais poderia desvendar. Eles se amaram devagar, depois com pressa, depois com urgência outra vez. Cada toque era uma promessa, cada suspiro, uma confissão. As mãos dele exploravam cada curva, dela como se decorasse um mapa sagrado. E os olhos dela diziam tudo o que as palavras não alcançavam. Deitados na cama, entre lençóis bagunçados e o calor dos corpos ainda pulsando, ele puxou uma mecha do cabelo dela e disse: Nunca pensei que uma noite pudesse mudar minha vida, mas essa mudou. Você mudou tudo. Ela sorriu, o corpo ainda colado ao dele. Eu não quero só uma noite, Hélio. Quero todas as manhãs, todos os dias, e todas as noites ao seu lado. Ele a beijou nos ombros, descendo lentamente até o colo. Você terá. Todas. Uma por uma. Até eu não saber mais onde termina o meu corpo e começa o seu. E naquela madrugada chuvosa, eles se amaram outra vez. Como se o mundo não existisse. Como se só eles bastassem. O tempo passou sem que percebessem. Foram horas de carícias, confissões ao pé do ouvido, juras sussurradas entre beijos. Eles se amaram como se fosse a última vez. Mas sabiam, no fundo do peito, que era apenas o começo de um amor arrebatador, o começo de um para sempre. Era manhã. O sol atravessava as cortinas do quarto como um sussurro dourado. Lara dormia com o rosto sereno sobre o peito de Hélio, e ele a observava em silêncio, como se estivesse diante da mais rara obra de arte. Ela era tudo o que ele nunca soube que precisava. Forte, inteligente, ousada, mas também doce. E dele, ele, se levantou devagar, saiu do quarto e, ao voltar, carregava algo nas mãos. Um pequeno anel em forma de flor, feito com o ouro da aliança que ele usava com a falecida esposa. Uma nova história, forjada a partir de um amor verdadeiro e vivo. Lara despertou com o toque suave dele em sua mão. O que é isso? Ela murmurou, com os olhos ainda sonolentos. Ele se ajoelhou e o mundo pareceu parar. Eu te amei em silêncio quando ainda achava que você era apenas a filha do meu melhor amigo. Tentei me afastar quando percebi o que sentia, por orgulho, por medo, por tolice. Mas agora, eu não tenho mais dúvida alguma. Lara, você é a mulher da minha vida. Ele segurou a mão dela com firmeza. Eu quero te proteger, amar, te fazer gozar de alegria todos os dias. Te dar prazer, conforto, paz. Quero filhos com os teus olhos e o seu sorriso teimoso. Quero envelhecer ao seu lado. Me deixa ser seu marido? Lara levou as mãos ao rosto, surpresa, emocionada e completamente apaixonada.
Você tem certeza disso? Ela sussurrou. Mais do que de qualquer coisa na minha vida. Eu não quero outra mulher. Nunca quis. Foi sempre você. Mesmo antes de saber, foi você. Ele aproximou os lábios dos dela. E eu quero que todos saibam que você é minha, que eu sou seu. Ela pulou nos braços dele e o abraçou com força. Então me faça sua. Para sempre. Ele a beijou com paixão e ternura, a levantou nos braços e a deitou novamente sobre os lençóis, como quem sela uma promessa com o corpo e a alma. Quero te engravidar, Lara. Ver seu corpo crescer com o fruto do nosso amor. Ele sussurrou no ouvido dela com a voz rouca. Quero acordar todos os dias, sentindo o seu cheiro. Quero me perder no seu corpo todas as noites. Eu também quero tudo isso. Ela respondeu, com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. Mas só se você continuar sendo esse homem, doce por fora, e selvagem só para mim. Ele sorriu, e o olhar que trocou com ela naquele instante foi mais íntimo do que qualquer noite de paixão. Foi o olhar de quem encontrou o lar. Eles se amaram de novo ali, com doçura, com fome, com entrega. E quando o sol já havia subido alto no céu, ele a segurou contra o peito e disse: Eu prometo te fazer feliz todos os dias. Prometo que você nunca mais vai se sentir sozinha. Eu sou seu, Lara, e sempre serei. Você acredita que é possível um homem mudar completamente por amor? Responda nos comentários com sim ou não e me diga: você aceitaria ser amada por um homem rude? Se ele te amasse como Hélio ama Lara,